Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje, dia 9 de março, eu continuo em Coroatá, no nosso retiro. Está sendo uma experiência muito profunda de estudo da Palavra de Deus e também de oração, nesse tempo da campanha da fraternidade, onde devemos refletir sobre a situação da fome, fome de alimento, que é uma verdade. Quantas pessoas no nosso país estão passando fome, mas também tem outras fomes que nós precisamos trabalhar para que sejam vencidas. E entre essas fomes, nós temos a fome de sermos amados, de sermos valorizados, e a fome da palavra de Deus que transforma a nossa vida. Vamos agora meditar o evangelho de hoje, que é Lucas 16, 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o evangelho de hoje nos fala de um homem que estava passando fome. Diz que ele tinha um nome, Lázaro. Ele estava doente, cheio de feridas, estava sentado no chão à porta do rico. E diz o evangelho que ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Que situação! Era um faminto, era um doente, era um mendigo, era da impressão de uma pessoa sem teto, é um morador de rua. E ele estava quase como um animal, porque os cachorros vinham lamber suas feridas. Significa que ele estava sem força nem para espantar os cachorros. Que coisa triste, uma situação de
humilhação e sofrimento. Porém, este homem, naquela situação, ele aguardava a migalha do rico. Só que isso não aconteceu. Estava na porta. O rico não abriu a porta, nem abriu o coração. E não era porque não tivesse. Tinha riqueza, tinha banquete. Ele fazia festa todos os dias. Porém, esse rico tinha raiva dos pobres, não gostava do pobre. Veja, gente, o que acontecia e acontece hoje. Tem pessoas que não gostam dos pobres e não querem ver o sofrimento dos pobres. E hoje o Evangelho vai dizer que os dois morreram e lá na outra vida houve a inversão de situação. O pobre foi fazer a festa de alegria, porque estava lá junto de Abraão. O rico estava sofrendo, precisando também da migalha de água, gotas de água. Tudo mudou e não pôde ser resolvido conforme o Evangelho. Não era possível o pobre atender o pedido do rico, mas era preciso que todos os seus familiares acreditassem naqueles que pregam o Evangelho. Gente, estamos vivendo essa campanha da fraternidade. E essa campanha, ela chegou mesmo na hora certa. Nós estamos percebendo que muitas pessoas, elas estão perto de nós e não estão se alimentando como devia ser, porque não tem recurso. E muitas vezes a gente aumenta na quantidade de alimento, por exemplo, muito arroz, e diminui na qualidade, porque você não pode comprar as verduras, as frutas, e você então vai decidir entre a quantidade ou a qualidade, e fica sempre prejudicada a qualidade dos alimentos. Isso também é passar fome, quando eu me alimento de maneira insuficiente para o meu organismo ter saúde. Então, essa campanha, ela tem que mexer com cada um de nós. Você já passou fome na sua vida, por necessidade mesmo? Teve um momento na sua vida que você não tinha o que comer? Se nunca passou, dê graças a Deus. Mas lembre-se que essa realidade, ela está mais perto de nós do que a gente imagina. Quantas pessoas eu vi lá em Roraima buscando, fazendo fila para tomar um café da manhã ou almoçar, porque não tinha o que comer. Graças à ação da igreja e outras entidades do governo e da sociedade, as pessoas se mobilizando para poder dar o alimento a tanta gente que veio, expulsa do país devido àquela situação desastrosa da ditadura na Venezuela e o povo fugindo. Mas não é só na Venezuela, não. Às vezes nós vamos encontrar na nossa rua, no dia a dia nosso, pessoas que estão passando fome e nós precisamos fazer algo para que elas tenham vida e vida plena. Senhor Jesus, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. E a nós um bom coração. Deus abençoe e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.